Muito boas noites a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Mirandela, que aqui nos acolhe, também o Sr. Presidente da Distrital do PSD e cumprimento todos os que quiseram juntar-se aqui nesta noite ao começo de uma jornada que só terminará na terça-feira de manhã e que é uma jornada que o PSD desenvolve focado naquilo que é a valorização do território. Nós apresentámos várias propostas no contexto da discussão do Programa Nacional de Reformas no Parlamento. Foi um desafio que nos foi lançado e que não tivesse sido, não deixaríamos de apresentar as nossas ideias e as nossas propostas quando se trata de pensar nas reformas do país para os próximos anos, até 2020. Na altura, dissemos que era muito importante perspectivar reformas importantes para o país, mas ser também muito consciente quanto aos instrumentos de natureza económica e financeira que estariam à disposição dessas reformas. Infelizmente, verificámos no final de todo o processo que o Programa de Estabilidade, onde se perspectiva o desenvolvimento destes instrumentos financeiros e económicos, não está ajustado àquilo que deveria ser uma programação ambiciosa de reformas que ainda existem para fazer no nosso país nos próximos anos. Os dois documentos foram, portanto, apresentados um bocadinho de costas voltadas um para o outro. Nós sabemos que as opções de natureza económica e financeira cabem ao Governo. As reformas, no entanto, são importantes para todo o país. Não deixámos de apresentar aquelas que são, do nosso ponto de vista, reformas importantes. E, justamente, através de 7 projetos de resolução, levámos essa discussão ao Parlamento. Foi com um certo espanto que verificámos que, em muitas das propostas que foram apresentadas, não houve sequer discussão. Quer dizer, os partidos que suportam o governo e constituem a maioria que hoje governa o país e que detêm os deputados que, com maioria absoluta, apoiam a ação do governo, decidiram, sem qualquer discussão, chumbar muitas das propostas. Verificarão que há pouca justificação para isto. Mais daqui a pouco, talvez numa fase de debate, possamos enumerar mesmo algumas das medidas que foram por nós adiantadas e que foram chumbadas sem discussão e para o qual não existe uma grande explicação. Sobretudo porque muitas delas são matérias que julgávamos relativamente consensuais na sociedade portuguesa. Mas depois houve umas quantas que o Partido Socialista, ou por abstenção, ou mesmo votando a favor, lá disse que sim, que consideraria como uma proposta interessante para integrar as reformas que o país vai fazer nos próximos anos. Mas, como dificilmente muitos dos debates que se desenvolvem dentro do Parlamento chegam à generalidade das pessoas, nós entendemos que era importante que muitas destas propostas, que são pertinentes do nosso ponto de vista, pudessem ser apresentadas diretamente às pessoas no nosso país, através das instituições da sociedade civil, através da própria mobilização do nosso partido, e foi assim que decidimos começar justamente pelas questões da valorização do território, e eu quis destacar os territórios de Bragança e de Vila Real. Outros deputados irão fazê-lo ao longo destes próximos 2 dias em todo o país. Nós estamos, portanto, hoje a dar aqui o pontapé de saída para esse processo que conduzirá à apresentação, tão diretamente quanto possível, ao maior número de pessoas, daquilo que são propostas que nós apresentamos para discussão no Parlamento sobre a valorização do território. Iremos fazê-lo depois a propósito
de muitas outras matérias que são também importantes para o futuro do país. Agradeço por isso que estejam aqui comigo e com outras personalidades do PSD para não apenas tomarem conta daquilo que são as nossas propostas, mas também para nos darem a resposta daquilo que consideram mais relevante nas propostas que apresentamos, ou para avançarem outras ideias, se elas não se sentirem suficientemente retratadas nestas que nós apresentamos. É um processo muito importante porque as reformas que um país precisa de fazer dificilmente cabem naquilo a que se considera ser uma maioria, por mais absoluta que seja, nunca deixa de ser conjuntural. E quando queremos fazer reformas importantes para o país, temos de as fazer para todo o país e não apenas para aqueles que votaram em nós. Portanto, quando olhamos para o horizonte que temos à nossa frente até 2020 e estamos a pensar em reformas importantes, seja relativamente à valorização do território, seja quanto aos processos de descentralização, seja na qualificação dos portugueses e dos nossos recursos, seja quando olhamos para a economia e para os problemas de financiamento e de capitalização das empresas, seja quando olhamos para a saúde, quer dizer, quando olhamos de uma maneira geral para reformas de folgo que um país precisa de fazer, não podemos ter uma discussão meramente partidária. Temos de ter uma discussão com os portugueses de uma maneira geral. E esta abertura para fazer as discussões, para ouvir as propostas da sociedade civil e interagir com ela, para depois poder dar folgo às reformas que precisamos de fazer, é essencial para sermos bem-sucedidos. Um governo que não queira reunir o maior consenso possível nas reformas a que se propõe fazer é um governo que nunca conseguirá mobilizar o país para essas reformas. Pode mobilizar os seus partidos, mas não o país. Era importante, por isso, que muitas das reformas que precisamos de fazer tivessem um debate muito alargado, e eu quero agradecer-lhes estarem aqui connosco também, para discutir algumas das reformas que nós achamos que são muito importantes. Antes de entrar especificamente na questão da valorização do território, no entanto, gostaria de dizer que me parece que várias das observações que foram feitas pelo Presidente da Digital do PSD são muito pertinentes. Quer dizer, nós, quando olhamos para a valorização do território e, sobretudo, para os territórios de baixa densidade, que são hoje uma percentagem muito significativa de todo o país, e nem sempre se confinam exatamente àquilo que nós achamos ser o interior, embora o interior seja todo ele, de um modo geral, território de baixa densidade, mas quando olhamos para aspectos tão relevantes como estes da valorização do território, não podemos deixar de considerar o contexto geral em que este tipo de reforma precisa de ser feita. Quer dizer, por melhor que nós consigamos responder aos desafios dos territórios de baixa densidade, se de um modo geral a estratégia que estivermos a seguir, em termos económicos e em termos financeiros, não for bem sucedida, evidentemente também não conseguiremos progredir muito nos territórios de baixa densidade. Hoje, a avaliação que podemos fazer, 6 meses praticamente de exercício de um novo governo, deixa-nos preocupados. E com razão. Não é apenas por termos a suspeição de que as coisas possam não estar a correr bem. É porque, objetivamente, não estão a correr bem. O que se tinha prometido ao país era um crescimento do emprego, um crescimento ainda maior da nossa economia, e aquilo a que se está a assistir é o inverso. O país está a crescer menos do que o ano passado, está a ser criado menos emprego e podemos mesmo dizer, infelizmente, que se está a assistir, em termos líquidos, à destruição de emprego.
nos últimos 3 meses, os dados são muito objetivos, foram anunciados pelo Instituto Nacional de Estatística ainda há pouco tempo, são dados que já estão fechados, digamos assim, só no último trimestre perderam-se 48 mil postos de trabalho. Mas se tivermos em conta os 3 meses anteriores, então este valor sobe significativamente. Quer dizer, se alargarmos este comparador até novembro do ano passado, então a destruição de emprego pode ter atingido quase os 60 mil. Devo dizer que o governo atual previa que ao longo de todo este ano se criassem cerca de 35 mil novos empregos. E já estão em falta quase 60 mil. Só 48 deste primeiro trimestre. A economia tem, de facto, mostrado uma característica nova, que é a inversão da expectativa que existia do lado do investimento. E este é o elemento mais significativo. Aliado à perda de ritmo das exportações, sabendo a importância das exportações, deixem-me abrir este parêntese, não se percebe porque é que o Governo assiste impávido e sereno àquilo que se está a verificar em termos de greve dos estivadores no Porto de Lisboa, a perda que isto acabará por representar, em valor também, para as exportações portuguesas e para o Porto de Lisboa, será significativo e não se percebe, estando isto a durar praticamente desde dezembro do ano passado, porque é que o Governo não sai da inatividade em que tem mergulhado, deixando que o interesse nacional possa ser colocado em causa simplesmente porque há quem se oponha a reformas tão importantes como aquelas que foram feitas na área portuária nos últimos anos. Mas, portanto, a nossa economia está a perder gás, mas está a perder gás no essencial porque o investimento parou e porque a confiança associada ao investimento e, portanto, ao crescimento da economia parou também. Ora, de pouco valerá estarmos a falar de valorização do território, da importância de apostarmos na inovação, na investigação, numa melhor adequação do sistema científico às empresas e, portanto, à capacidade produtiva instalada, se a estratégia económica que o país seguir for errada. Essa estratégia, hoje, já podemos observar com dados factuais, está errada e precisava de ser alterada. Nós crescemos de janeiro a março bastante menos do que a média europeia. E isso significa que nós, quando olhamos para o resto do ano, temos hoje a certeza que, por melhor que as coisas corram, e nós esperamos que elas possam correr melhor do que correram até aqui, nós já não conseguiremos ver a economia portuguesa crescer tanto como cresceu no ano passado. Ou seja, mudou o governo, mas não melhorou a perspectiva de futuro. E aquilo que tem vindo a preencher a retórica política da maioria atual e do governo visa, no essencial, esconder este dado ao país. O país, nos primeiros 3 meses, cresceu metade do que cresceu a União Europeia. Quando até aqui nós crescíamos em linha ou até um pouco mais do que a média europeia. Estamos a divergir. E a única coisa que se alterou entre a União Europeia e Portugal nos últimos meses foi a mudança de governo que ocorreu em Portugal. Parece-me, portanto, que era importante que o governo, em vez de fazer uma retórica que visa esconder os resultados que estão a ser atingidos, olhasse para esses resultados e alterasse a estratégia que definiu. Não sei se isso é mais fácil ou mais difícil de fazer entre os partidos
que compõem a maioria. Mas uma vez que entre todos concertaram uma estratégia que deveria dar estabilidade ao país e deveria também proporcionar um crescimento mais intenso, eu acho que era importante que os partidos todos da maioria, que reúnem tantas vezes para acertar posições, reunissem rapidamente para reverem a sua estratégia. E em vez de estarem tão preocupados com a renegociação da dívida em Portugal e com as 35 horas na administração pública, se reunissem em conjunto, já agora, para não estarem a reunir de 2 a 2, é mais prático. Se reúnam os três em conjunto, se sentem à mesma mesa, olhem para os resultados que estão a ser atingidos e tirem conclusões. E digam assim: a nossa receita está errada. O que é que precisamos de fazer para alterar os resultados que estamos a ter? E a resposta a esta pergunta terá de ser alterar os pressupostos da política. Julgo que quem tem a responsabilidade de governar deve olhar para os resultados da sua governação e corrigir quando é preciso. É isso que este governo precisa de fazer. Porque é que valorizar o território é importante do nosso ponto de vista? Em primeiro lugar, porque as assimetrias, os desequilíbrios em todo o nosso território são hoje bastante acentuadas. Não nasceram agora, não nasceram sequer nos últimos 4 anos, são assimetrias e desequilíbrios que se acumularam ao longo de muitos anos, mas que estão, nesta altura, a criar um ónus muito importante sobre todo o país, e não apenas sobre aqueles que habitam, que vivem os territórios de baixa densidade. Nós precisamos de ter um território mais equilibrado. Sabemos, evidentemente, que os territórios não são todos iguais, não têm todas as mesmas características, não têm todas as mesmas condições para seguirem a mesma estratégia, mas há elementos de base que são importantes para todos os territórios. E, desde logo, é muito importante, são os pressupostos mais relevantes, que nós possamos ter uma ação integrada entre todas as áreas sectoriais e económicas, possamos ter estabilidade e previsibilidade das políticas, para que elas possam produzir os efeitos adequados, e que possamos ter boa governança nestes níveis onde precisamos de ter mais descentralização também. O que é que nós devemos fazer, portanto, para corrigir estas assimetrias e estes desequilíbrios? Em primeiro lugar, reconhecer as diferenças que existem entre os territórios. Nós avançámos ainda no tempo em que estivemos no governo com a ideia dos territórios de baixa e muito baixa densidade. E julgo que agora era importante que se definisse com clareza esse estatuto, do ponto de vista legal, digamos assim, para que as próprias políticas sectoriais pudessem corresponder a esse estatuto. Quer dizer, para que possamos ter políticas públicas que estejam particularmente adequadas ao estatuto da baixa densidade. Julgo que era importante que o Governo andasse rápido nesta definição estatutária. Em segundo lugar, julgo que era importante tirar o maior partido possível de todos os agentes territoriais que já estão implantados no país. E quando digo todos, refiro-me não apenas aos políticos, aos autarcas em particular, que têm aqui, evidentemente, uma importância muito grande, mas também aos empresários, aos empreendedores, portanto, a todo o sistema científico e tecnológico, às universidades, aos politécnicos, a todos aqueles que, do ponto de vista cultural, de forma mais difusa, porventura, mas que constituem âncoras importantes, não apenas da identidade, mas também de mobilização de vontades nos territórios
para executar estratégias para o futuro, que possamos, portanto, ter uma visão bastante alargada e inclusiva de todos os agentes que já estão no território. De preferência, atrair novos agentes. Mas não conseguiremos valorizar o nosso território se não tirarmos, desde logo, o maior partido possível daqueles que já estão instalados nos territórios. E depois, utilizando de uma forma adequada os instrumentos que estão ao nosso alcance, desde logo aqueles que já estão aprovados. O mais importante de todos será, não tenho dúvida nenhuma, o conjunto dos fundos europeus que estarão destinados ao desenvolvimento regional. E como aqui foi dito também, pela primeira vez, não foi este novo governo que o decidiu, de facto, foi ainda o anterior, porque fomos nós, quando estivemos no governo, que fechámos o acordo de parceria e que fechámos o Portugal 2020, mas pela primeira vez, desde que há programas desta natureza, haverá, para os territórios de baixa densidade, uma medida adequada à qual os territórios podem, de forma exclusiva, candidatar-se. E isso é bastante importante. Agora, temos é de valorizar esses instrumentos que já temos. De um lado, o Portugal 2020, que inclui o PDR, o Programa de Desenvolvimento Regional, que também é bastante importante para a agricultura portuguesa e, portanto, para muitos dos territórios onde a agricultura se desenvolve, que se situam maioritariamente nos territórios do interior e da baixa densidade. Mas, portanto, Programa de Desenvolvimento Rural, peço desculpa, há pouco creio que disse outra coisa, e o Portugal 2020. São dois instrumentos voltados para o território e para a economia e para a valorização dos nossos recursos, desde logo dos nossos recursos humanos, que é preciso agora pôr em prática. E é caso para dizer que, tendo o atual governo feito tantas críticas e tantas observações sobre o grau de execução dos fundos, que não se percebe como é que, meio ano depois de estarem no governo, ainda não conseguiram dar a tal agilização que prometiam aos fundos europeus. Precisamos também de aceder a outros financiamentos. Da mesma maneira que precisamos de apostar nos agentes que já estão localizados nos territórios, sem que isso nos impeça de ir atrair outras pessoas, outros investidores, outros empreendedores, precisamos também de valorizar o PDR e o Portugal 2020, mas precisamos de ir buscar outros financiamentos. Aonde? Parece-me importante fazê-lo de um modo geral na economia através do investimento direto externo. E isso obriga a que em todos os territórios existam, desde logo com a preocupação dos nossos autarcas, agentes de desenvolvimento que consigam, em articulação com o Governo, criar atratividade para esses investidores e para esse investimento. E, portanto, ter bons projetos, boas ideias para poder desenvolver. Quer dizer, não se vai buscar dinheiro para investir sem primeiro saber em que é que queremos investir. O que é que temos, cada um nos seus territórios, que possa apresentar uma vantagem competitiva, que possa ser importante, que outros não têm ou que nós podemos desenvolver melhor do que os outros e que pode ser importante para fixar novos investimentos. Mas podemos também, à escala europeia, utilizar o fundo chamado o Plano Juncker, que é, no essencial, um fundo de investimentos estratégicos para a Europa, criando plataformas que permitam dar massa crítica a muitos dos investimentos que se destinariam à valorização do território, por todo o país, mas que não têm isoladamente, território por território, digamos, capacidade suficiente para poder ser elegível enquanto tal no âmbito do Plano Juncker. Se podemos fazer isso, por exemplo, para questões tão importantes como as áreas sociais, não há dúvida que
seja ao nível ainda da educação, seja ao nível da solidariedade. Ainda poderíamos candidatar projetos muito importantes em todo o país, se os juntássemos todos numa plataforma de candidatura única, que depois pudesse ter uma gestão descentralizada. Também no caso da valorização do território poderíamos fazer. E julgo que isso poderia ser muito importante para aportar mais recursos para os nossos territórios. Agora, torna-se importante, como dizia há bocadinho, apostar em algumas áreas mais relevantes. Não há dúvida, a agricultura é uma delas. Tem sido uma área de crescimento dos últimos anos. Não foi uma área de crescimento por acaso. Nós executámos nos últimos anos bem os fundos europeus e alocámos mais financiamento através do orçamento do Estado para a área agrícola, sobretudo ao nível das medidas agroambientais e para investimento agroambiental. Julgo que isso deu uma maior dimensão a todo o nosso território do interior. Não foi perfeitamente homogéneo, porque o território não respondeu todo da mesma maneira e sabemos que não tem condições para responder todo da mesma maneira. Não era só no tempo do meu avô que era mais difícil fazer agricultura em Trás-os-Montes do que, evidentemente, na Extremadura ou no Alentejo. É evidente que o território não tem todo a mesma capacidade natural. Mas hoje em dia nós temos condições para melhorar a produtividade em praticamente todo o território. E também na área agrícola isso pode ser feito. Depende, evidentemente, da maneira como conjugamos depois outras políticas. Políticas que têm que ver com a água, políticas que têm que ver com os transportes, políticas que têm que ver com os incentivos que são colocados aos territórios. E eu estou convencido que se estivermos realmente focados na necessidade de valorizar os nossos territórios de baixa densidade, podemos apostar bem em setores tão tradicionais como a agricultura, como em setores mais modernos, digamos assim, com grande potencial de crescimento, como são o do turismo, o da energia e, de um modo geral, daquilo que cabe na noção do crescimento verde, que o Jorge Moreira da Silva, enquanto esteve no governo, tanto procurou divulgar e que nós tanto procuramos criar condições de base para que realmente pudesse frutificar. É importante também que nós, como já tinha sinalizado, possamos apostar muito na investigação e na inovação. Tirando partido também da própria revolução tecnológica. Reparem bem, uma condição hoje para estar ligado ao mundo não depende nem de autoestradas, nem de infraestruturas do ponto de vista das obras públicas caras e pesadas, é a nossa capacidade de nos ligarmos através da internet. Isso trouxe muitas vantagens também para os territórios de baixa densidade. Porquê? Porque a nossa capacidade nestes territórios de nos ligarmos ao mundo e de sermos mais produtivos em áreas que estão mais desmaterializadas é tão relevante e tão forte como em qualquer outra parte do país. A proximidade ao litoral, a um porto, a um centro urbano de maior densidade, ganha menos relevância quando nós tocamos as novas tecnologias. E quando nós associamos a inovação e a excelência dessa inovação à área empresarial. Ora, nós, felizmente, conseguimos em Trás-os-Montes e Alto Douro ter um centro de excelência criado ainda no ano passado. Ele está sediado na UTAD, está muito voltado, sobretudo, para um setor que foi um setor de grande crescimento nestes anos e de qualificação, que foi o setor vitícola, mas não compreendemos como é que centros de excelência como este, que estavam programados para Évora e para Castelo Branco e Covilhã, tenham ficado pelo caminho. É uma pena,
que nesses o novo governo tenha abdicado de dinamizar centros de excelência que pudessem levar mais inovação e mais investigação para, justamente, valorizar a área económica. E com isto termino esta introdução, dizendo que, justamente, nós precisamos de aproveitar todas as oportunidades para crescer naquilo que se chama a cadeia de valor. Quer dizer, uma vez que, infelizmente, não temos petróleo, não é verdade, nem outras riquezas dessa natureza, apesar de hoje estar muito desvalorizado nos mercados internacionais. Mas como não temos outras riquezas que não sejam, no essencial, a diversidade do país que somos, e, por outro lado, aquilo que soubermos construir com o nosso engenho, a nossa capacidade para acrescentar valor àquilo que fazemos, tirando partido, portanto, da investigação das universidades e dos politécnicos, e nós temos ambos em Trás-os-Montes de grande qualidade, quer a Universidade, quer o Politécnico de Bragança. Uma vez que temos recursos humanos de grande qualidade também, não há nenhuma razão para que não conjuguemos bem estas atividades para valorizar os nossos territórios. Queremos, no entanto, que essas decisões possam estar tão próximas quanto possível dos próprios territórios. E era por isso que era muito importante que um programa que nós iniciamos, que era o descentralizar, pudesse ser avaliado e, do nosso ponto de vista, melhorado para o futuro. De modo a centrar nos municípios e nas comunidades intermunicipais um conjunto de competências mais alargadas para poder, com a administração central, conduzir estas políticas para o futuro. Se nós quisermos que o nosso território seja mais harmonioso, temos de evitar que as pessoas escolham viver no litoral e nos grandes centros urbanos apenas porque é lá que se concentram os melhores incentivos. A política, portanto, tem a de ser a de conseguir fixar incentivos importantes também em todo o território. Se conseguirmos ser bem-sucedidos nisto, então não há nenhuma razão para que as pessoas não decidam ficar em Bragança, ou em Vila Real, ou em Castelo Branco, ou na Guarda, ou em Porto Alegre, e por aí fora. E digo-vos que estamos hoje mais próximos de distribuir melhor esses incentivos, porque uma parte importante do que se chamavam os investimentos de infraestrutura mais relevantes ficaram feitos. Disso não há dúvida. Talvez o único que ainda esteja por completar seja um investimento grande em regadio, que não foi ainda concretizado justamente nesta região de Trás-os-Montes. Mas foi feito com muito sucesso no Alentejo, que será totalmente uma região diferente nos próximos anos. Já está a ser, em resultado desse investimento muito importante. Mas, como digo, quer nos transportes, e lá conseguimos reativar a ligação aérea que liga justamente Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e o Algarve, através de um concurso que lançámos, demorou tempo até ser finalizado, mas ficou a funcionar. Ficou a obra de ligação a todo o resto do país através do túnel do Marão e das duas autoestradas que ligam Trás-os-Montes e Altura ao resto do país, a Transmontana, portanto, e a A24, e que deixa toda a região razoavelmente bem ligada ao resto do país. Isto acontece praticamente com todo o nosso território nacional. Essas infraestruturas estão feitas. Se cuidarmos nas políticas públicas sociais, na educação, na saúde, na solidariedade, bem como em tudo o que é o atendimento público que o Estado deve dar em serviço aos seus cidadãos, de uma forma moderna, e temos hoje meios para o fazer, não há nenhuma razão para que os incentivos nos territórios de baixa densidade não produzam efeitos. Mas, como disse, isso exige
uma estratégia nacional também. E, infelizmente, aquela que temos atualmente, parece-me, mostra já sinais de estar muito errada. Seria muito bom que pudesse ser alterada. Obrigado e até já.